Mesmo em zoológicos, os animais selvagens podem atacar e causar fatalidades. Muitas vezes as pessoas se arriscam por curiosidade ou imprudência, motivadas por coisas fúteis como tirar uma foto, ver o animal de perto, pegar um objeto que caiu dentro da jaula ou até mesmo pais que deixam seus filhos caírem nos recintos de animais perigosos. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Visitar zoológicos e safaris pode ser uma experiência incrível, mas algumas pessoas ignoram as regras de segurança, o que pode ter consequências trágicas. Um exemplo aconteceu na China em julho de 2016, quando Zhao e sua família visitaram o Badaling Wildlife World, um safari onde os visitantes dirigem pelos recintos dos animais. Durante o passeio, Zhao saiu do carro e andou até o outro lado do veículo. Em poucos segundos, um tigre a atacou. Seu marido desceu do carro, mas ficou sem reação. Em um ato desesperado, a mãe de Zhao saiu para tentar salvar a filha. Infelizmente, outro tigre apareceu e atacou a senhora também. Os guardas do parque chegaram em seguida, mas a mãe de Zhao não resistiu. Felizmente, Zhao sobreviveu. A família entrou na justiça contra o zoológico, alegando que as regras de segurança não foram explicadas corretamente. Zhao disse que assinou um documento sem saber que era um termo de responsabilidade. O parque, no entanto, afirmou que todas as medidas estavam claras e que os visitantes são instruídos a não sair do carro. O caso gerou um debate na China sobre a segurança nesses locais. Muitas pessoas culparam Zhao pela tragédia, afirmando que ignorar os avisos foi um erro grave. No final, a família recebeu uma indenização parcial. Os jaguares são animais selvagens poderosos, conhecidos pela sua força e habilidade de caça. Quando se sentem ameaçados ou provocados, podem reagir de maneira agressiva, como foi o caso de um ataque ocorrido em março de 2019. Uma mulher na faixa de 30 anos foi atacada por um jaguar enquanto tentava tirar uma selfie no Wildlife World Zoo, em Litchfield Park, Arizona. Ela subiu sobre a barreira de segurança da jaula para se aproximar mais do animal, mas o jaguar, ao perceber a aproximação, estendeu a pata e machucou o braço dela. O porta-voz do Corpo de Bombeiros Rural Metro, Sean Gilliland, informou que o ataque aconteceu à noite e que a mulher foi rapidamente levada ao hospital com ferimentos tratáveis. A direção do zoológico esclareceu que o jaguar nunca saiu de sua jaula e que as barreiras estavam ali para garantir a segurança dos visitantes. As autoridades reforçaram a importância de respeitar essas barreiras, já que elas são projetadas para proteger tanto os animais quanto as pessoas. Testemunhas como Adam Wilkerson relataram o pânico vivido no momento. Adam e sua mãe correram para ajudar, e a mãe dele usou uma garrafa de água para distrair o jaguar, permitindo que a mulher fosse retirada com segurança. Após o ataque, a mulher retornou ao zoológico e se desculpou, expressando arrependimento pelo impacto negativo causado à imagem do local. Ela assumiu a responsabilidade pela situação e pediu desculpas pela atenção indesejada que o caso gerou. Trabalhar com animais selvagens sempre envolve riscos, especialmente quando as normas de segurança não são seguidas corretamente. Stacey Conweiser, uma cuidadora de animais experiente de 38 anos, perdeu a vida em abril de 2016, enquanto estava no Palm Beach Zoo, na Flórida. O incidente aconteceu quando ela entrou na área de um tigre malaio, mesmo com aviso de que o animal estava presente. Na ocasião, Stacey não estava com spray de pimenta, que é uma exigência de segurança do zoológico para os tratadores, sendo usado para afastar os animais e controlar situações de risco. O ataque ocorreu enquanto ela se preparava para uma demonstração com o tigre. Ao ouvir um grito, outros trabalhadores correram para o local e encontraram o tigre e Stacey em uma cena difícil de descrever. Quando os paramédicos chegaram, constataram que ela já não tinha mais sinais vitais. Para controlar o tigre e evitar mais danos, a decisão foi de tranquilizá-lo ao invés de usar uma arma de fogo para atingi-lo. O presidente do Palm Beach Zoo, Andrew Wyken, explicou que havia risco de a bala ricochetear e atingir alguém. Então, a prioridade foi garantir a segurança de todos ao redor. Apesar da decisão de tranquilizar o tigre, Stacey foi levada ao hospital, onde foi declarado seu óbito.
Tigres brancos são animais poderosos e imprevisíveis, e seu comportamento selvagem pode ser perigoso. Quando atacam, geralmente não há chance de reação. Em setembro de 2014, no zoológico de Nova Delhi, na Índia, um homem de 20 anos foi atacado por um tigre branco, enquanto estava dentro do recinto do animal e infelizmente faleceu. De acordo com o gerente do zoológico, Riaz Khan, o homem aparentemente pulou ou caiu para dentro do cercado onde o tigre estava. Testemunhas relataram que o ataque aconteceu por volta das 13 horas e 30 minutos. Um visitante, identificado apenas como Himanshu, correu até o local ao perceber que a vítima precisava de ajuda. Ele viu o tigre usando sua força contra o indivíduo. Ninguém conseguiu intervir e a vítima ficou no recinto com o animal por cerca de 10 a 15 minutos. O zoológico estava ciente da situação e a polícia foi chamada imediatamente. No entanto, quando chegaram, não conseguiram salvar o homem, que já estava sem vida. Himanshu também mencionou que o cercado do tigre tinha uma grade baixa, o que poderia ter facilitado a queda ou o salto do homem. Gorilas são animais extremamente fortes e, em algumas situações, podem agir de forma imprevisível, oferecendo risco à segurança das pessoas. Em maio de 2016, um caso chocante ocorreu no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, envolvendo um desses animais. Um menino de apenas 3 anos conseguiu ultrapassar a segurança do recinto e caiu dentro do espaço onde o gorila chamado Harambe estava. Ele foi para o fosso de água rasa depois de escalar uma cerca e cair de uma altura considerável. Quando Harambe se aproximou da criança, ele a acompanhou pela água, o que deixou os espectadores e funcionários do zoológico extremamente preocupados. Apesar de os outros gorilas terem sido atraídos para dentro do recinto, Harambe foi até o menino e começou a interagir com ele de forma bastante agitada. Os gritos das pessoas ao redor parecem ter aumentado o desconforto do animal. Depois de alguns minutos de tensão, os funcionários do zoológico tomaram a decisão de usar uma arma de fogo em Harambe, acreditando que a segurança do garoto estava em risco. O gorila perdeu a vida atingido apenas uma vez e o menino foi levado para um hospital. Todo mundo já passou pela situação de perder algo e querer recuperar a qualquer custo. Porém, em algumas tentativas, as pessoas acabam ultrapassando os limites do que é seguro. Em abril de 2016, uma mulher foi flagrada fazendo exatamente isso ao pular a cerca de proteção de um recinto de tigres para pegar um chapéu que havia caído dentro. Ela foi filmada escalando a cerca e alcançando o chapéu, enquanto o tigre de Sumatra, chamado Hari, avançava em sua direção, mas ficou atrás de uma segunda cerca sem conseguir alcançar a mulher. Após recuperar o chapéu, ela saltou de volta para o lado de fora e foi chamada de idiota por um visitante que assistia à cena. O zoológico, por meio de sua porta-voz Jennifer Tracy, afirmou que o incidente aconteceu em um sábado à tarde e que ninguém da equipe estava presente no momento, já que o funcionário responsável pelo recinto estava cuidando de outros animais próximos. Tracy alertou sobre os riscos que a atitude da mulher representou, lembrando que situações assim podem terminar em tragédia, caso o tigre tivesse reagido de maneira diferente. O Zoológico de Toronto enfatizou que quando os objetos caem nas áreas de animais, é necessário que os visitantes chamem os funcionários que possuem o equipamento necessário para recuperar itens com segurança, sem colocar ninguém em perigo. Os orangotangos são animais fortes e, quando provocados, pode reagir de maneira agressiva, representando perigo para quem se aproxima demais. Em abril de 2016, um incidente alarmante envolveu Hassan Harifin, um visitante que se aproximou de uma jaula de orangotango e acabou sendo confrontado pelo animal chamado Tina. O orangotango agarrou a camisa de Hassan e não o soltou. A luta entre os dois foi intensa, com o homem tentando se soltar, mas sendo puxado cada vez mais para a grade. A força do animal era impressionante e Hassan quase foi levantado do chão. Felizmente, ele não se feriu graças à intervenção de outras pessoas que o ajudaram a escapar. O zoológico de Kazan Kulim, localizado na província de Riau, na Indonésia, teve que se pronunciar sobre o ocorrido. O gerente do zoológico, Desrizal, pediu desculpas e explicou que Hassan havia ultrapassado a barreira de segurança para tentar gravar um vídeo do orangotango. Além disso, ele informou que o visitante havia provocado Tina usando o pé, o que causou a reação do animal.
Lêmures podem atacar em situações onde se sentem ameaçados ou estressados, especialmente quando invadem seu espaço ou são provocados. Isso aconteceu em março de 2022, quando um menino de 1 ano e 5 meses chamado Lawrence foi atacado por um lêmure no zoológico Half Moon Petting Zoo, localizado em Jackson County, na Geórgia. A família estava visitando o zoológico e, como é comum, o pai de Lawrence, Ronald Carroll, segurou seu filho enquanto se aproximavam da jaula dos lêmures. De acordo com o relato de Ronald, a porta da jaula foi aberta e, de repente, o lêmure pulou sobre a cabeça do menino. O pai ficou desesperado com o ataque, mas Lawrence foi levado ao hospital rapidamente. A situação causou bastante preocupação, principalmente pelo risco de infecções, uma vez que o lêmure não estava vacinado. Ronald e sua esposa ficaram apavorados não apenas pelo incidente, mas também pelo medo de doenças transmitidas pelos animais, como a raiva. No entanto, um pediatra informou que o risco de contágio era baixo, embora os pais continuassem em alerta. O dono do zoológico, Merrick Alpold, que estava presente durante o ataque, afirmou que os lêmures têm o costume de pular nas pessoas quando estão dentro da jaula, mas disse que nunca haviam agido daquela forma antes. Era um zoológico de interação, em que as pessoas podiam ter um contato mais direto com os lêmures, entrando no recinto deles. Apesar disso, ele reconheceu que a segurança do local precisava ser revista, e as autoridades locais, como o Departamento de Recursos Naturais da Geórgia, estavam investigando o caso para avaliar a segurança dos visitantes e dos próprios animais. Os tigres são animais extremamente fortes e perigosos, com uma mordida capaz de causar sérios danos. Esses felinos, conhecidos por sua força e habilidades de caça, podem causar grandes estragos quando se sentem ameaçados ou provocados. A força de um tigre é impressionante e a mordida dele pode ser fatal para humanos. Essa força ficou evidente no ataque ocorrido em março de 2022, quando Inácio Nacho Miabi Martinez foi atacado por um tigre no Wootens Everglades Herbal Tours, na Flórida. Nacho, de 48 anos, não conseguiu se livrar do animal sozinho e precisou de ajuda de um policial. Depois de escapar do ataque, recebeu atendimento médico imediato. O incidente aconteceu após o homem ter seguido um funcionário para a área restrita e colocado as mãos dentro do cercado, provavelmente na tentativa de alimentar ou tocar o animal. O fato de ter sido atingido por um tigre, um dos predadores mais poderosos da natureza, é uma clara demonstração do perigo que esses animais representam, mesmo em ambientes controlados como zoológicos. Os cães selvagens africanos, também conhecidos como mabecos, são predadores com forte instinto de caça e comportamento territorial. Caçando em grupo, eles podem ser extremamente perigosos, especialmente quando se sentem ameaçados. Em novembro de 2012, Maddox Darkosh, um menino de 2 anos, sofreu um trágico acidente no Pittsburgh Zoo e PPG Aquarium, envolvendo mabecos. Sua mãe, Elizabeth Darkosh, levantou o garoto para que ele pudesse ver melhor os animais, mas ele perdeu o equilíbrio e caiu diretamente no recinto, onde os cães estavam. Infelizmente, Maddox não resistiu ao encontro com os bichos. Testemunhas disseram que o ambiente ficou repleto de funcionários que tentavam afastar os animais. A polícia foi chamada e, para conter o ataque, um dos cães mais agressivos foi atingido e perdeu a vida. O zoológico alegou, em resposta ao processo judicial, que a mãe foi responsável pela tragédia, por não ter controlado adequadamente Maddox. A família processou o zoológico, argumentando negligência por não ter tomado providências para evitar o acidente, já que em várias ocasiões anteriores houve alerta sobre comportamentos perigosos nas proximidades do recinto. Em junho de 2014, a família e o zoológico chegaram a um acordo sobre o caso, cujos detalhes foram mantidos em sigilo. A combinação de doenças mentais com o uso de bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas pode criar situações extremamente perigosas e imprevisíveis. Muitas vezes, pessoas que estão lidando com esses problemas ficam incapazes de perceber os riscos ao seu redor, o que pode levar a comportamentos de alto risco.
Zhang Rushan, um homem de 46 anos, se viu em uma situação fatal quando escalou a cerca de proteção que separava os visitantes dos leões em um zoológico. Ele estava sob efeito de álcool e substâncias ilegais, além de sofrer de problemas mentais, o que o fez perder o controle da situação e entrar em uma área de grande perigo. Zhang Hu se aproximou de forma imprudente dos leões e, em um ato de provocação, começou a agitar sua jaqueta como se fosse um matador. O leão, que já tinha instintos agressivos, não demorou a reagir. O leão atacou e Zhang Hu não tentou escapar. Ele parecia completamente desorientado. Após o ataque, os funcionários do zoológico tentaram controlar a situação e, com o uso de um jato de água de alta pressão, conseguiram afastar os animais e resgatar Zhang Hu. Ele foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento para a saúde física e também para a sua saúde mental. Um urso polar é um animal imenso e muito forte, com instintos aguçados que podem se tornar perigosos caso se sintam ameaçados ou provocados. Foi exatamente isso que aconteceu com Catherine Warber, uma australiana de 29 anos. Ela havia pulado sobre algumas barreiras baixas em um zoológico, na tentativa de tirar uma foto mais próxima de Binky, um urso polar. Infelizmente, o animal reagiu de maneira inesperada. Binky atacou Catherine, preparado para dar uma mordida que podia ser fatal. Felizmente, os socorristas conseguiram retirar Catherine da situação, mas ela precisou de cuidados hospitalares urgentes. Em zoológicos, os tratadores de animais são altamente treinados e devem seguir protocolos rigorosos de segurança. Nunca é permitido brincar com os animais, muito menos tentar atrair sua atenção de forma imprudente, como fazer gestos ou colocar a mão entre as grades. Essa atitude pode ser extremamente perigosa, tanto para os funcionários quanto para os próprios animais. Infelizmente, em maio de 2022, um incidente alarmante no Jamaica Zoo demonstrou o que pode acontecer quando esses protocolos não são seguidos. Um tratador de animais foi filmado tentando brincar com um leão, provocando-o e colocando sua mão entre as grades da jaula, na tentativa de impressionar os visitantes do zoológico. Ele tentou atrair a atenção do leão como se estivesse brincando com um gato doméstico. De repente, o leão atacou o tratador, que teve que lutar para se soltar do animal em uma cena chocante. O Jamaica Zoo emitiu um comunicado informando que o comportamento do tratador não refletia as normas de segurança do zoológico. Eles afirmaram que este incidente foi uma tragédia que não deveria ter acontecido e que estão investigando para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.